A palavra de Deus, ela só vai dar um start para que, né, a partir desta noite o Senhor Deus vira outro ciclo na tua vida. Você crê? Deus, ele muda todas as coisas, porque ele é um Deus real. E você pode se assentar nesse momento. Louvado seja o Senhor. O nome de Jesus é maravilhoso. E nesse dia, né, que o Senhor nos deu, nós adoramos ao Senhor quando despertamos pela manhã. E tudo na nossa vida é Jesus, irmãos. Tudo que nós vamos fazer é Jesus. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida muda. A vida do homem, ela muda. E nesta noite nós queremos falar de uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas antes disso eu quero fazer uma ilustração naquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. Às vezes nós temos, irmãos, durante a nossa caminhada, provas, dificuldades. Às vezes, a maioria das vezes, a nossa guerra, ela é ferrenha contra o nosso adversário. O adversário das nossas almas, que ele é real. Mas nós temos um Deus muito mais poderoso do que ele. Né, Diogo? Porque ele é maravilhoso. Às vezes nós olhamos um gigante e às vezes ele é muito grande, né? Mas quando nós olhamos para a coragem de Davi e Emily, que não tinha possibilidade nenhuma de afrontar aquele gigante, e assim a nossa vida com Deus, irmãos. Deus, ele aposta em pessoas que não têm possibilidade nenhuma de fazer nada no seu conhecimento próprio, na sua própria vida. Mas no momento que você dizer: Deus, eis-me aqui, faça de mim o teu querer, o Senhor, ele te dá essa capacidade. Deus, ele não escolhe advogados. Deus, ele não escolhe médicos. Deus, ele não escolhe pessoas doutoradas, irmãos. Mas Deus, ele capacita os seus escolhidos. Né, Deus? Deus capacita os seus escolhidos. Esse é um pensamento. Claro que Deus quer salvar o médico. Claro que Deus quer salvar, né, o doutor, o advogado. Isso é. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe quem é essas coisas loucas? Uma delas sou eu. Que estava louco nesse mundo, não tinha rumo na sua vida, uma tristeza, uma depressão, e Jesus teve um encontro comigo. A pessoa real do Espírito Santo teve um encontro comigo, aonde eu deitava na minha cama, só chorava, uma tristeza profunda. Mas eu encontrei alegria em Jesus. Por isso que a nossa vida é Jesus. E nós temos que sempre se lembrar, irmão Ronaldo, que nós temos um adversário e ele é real. Essa semana mesmo nós já lemos, né, ouvimos, né, a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, né? Não é aquilo que nós enxergamos, mas é contra os principados, as potestades, os príncipes dominadores desse mundo tenebroso. Se a Bíblia fala que é príncipe dominador do mundo tenebroso, é porque lá fora já é tudo dele. E nós temos um Deus, irmão, nunca se esqueça que você tem um Deus que é muito mais grandão do que essas coisas. Ele é poderoso. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com um pensamento: eu vou desistir, não dá mais, eu não quero mais essa fé, eu não quero mais esse Jesus. Eu quero dizer para você: não faça isso. Não faça isso, que Ele está preparando o melhor para a sua vida. Mas como pode? Eu não vejo luz no fim do túnel. Jesus,
é a luz no fim do túnel. E nós estamos aqui como igreja para te ajudar. E nessa noite eu quero falar sobre algo que a gente não pode fazer sozinho. E na nossa vida cristã, muitas coisas você não deve fazer sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar. Porque às vezes sozinho você vai se quebrar, você vai se arrebentar. Lá no começo, quando Deus vai criar a mulher, como diz o pastor, né? Quando Deus criou a mulher, nós não temos mais sossego. E Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, né? Criou a mulher, aí o homem não teve mais sossego. A mulher é bênção. A minha mulher é bênção. Mas quando Deus, Ele vai dizer assim: irmão, olha, porque não é bom que o homem esteja só. Porque quando o homem está só, irmãos, ele é mais vulnerável ao ataque. Ele fica como presa, irmã Maria, muito fácil para o nosso adversário. Porque como o irmão Mauro falou nessa noite, quando Elias ele entrou na caverna, Deus ele estabeleceu para sair dali depressa daquela caverna. Deus não te fez para ficar dentro da caverna, Deus te fez para sair da caverna. Aleluia. Porque quando você entra para dentro da caverna é perigoso, o adversário ele vai cada dia mais entrar em uma opressão na sua vida. O que ele vai fazer? Ele quer destruir, ele quer te matar. E quando nós olhamos que quando Jesus ele recebe os mandamentos do Pai para estabelecer a sua obra, a sua vontade aqui na terra, Jesus poderia fazer tudo sozinho, ele poderia, né? Mas ele escolheu quem? A igreja. Para continuar. E às vezes nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa sozinho. Eu quero usar o irmão Auro nessa noite porque ele serviu o exército. Passa aqui, irmão Auro. Soldado do exército, né? Já não estava em intimidade, só no reino. Pode ficar aqui. Estende a tua mão aí para frente, irmão. Só a mão direita, bem para frente. Como é que segura uma espada? Lá, uma arma, assim, né? Não segura ela aí. Segura firme. Não vai deixar cair minha pregação, tá tudo anotado dentro. Segura firme. Então o irmão Auro está segurando a espada, né? Irmã Josi. Se nós ficarmos meia hora aqui, o irmão Auro ficar com essa Bíblia, ela deve pesar o quê? 1 quilo. Se até o final do culto o irmão Auro ele já não vai estar segurando essa espada da mesma forma. E durante anos da nossa vida ministerial, que Jesus te chamou, Jesus te escolheu a tua casa, a tua família, e nós somos um grupo, a igreja é um conjunto de pessoas. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós não podemos lutar sozinhos. Vou deixar o irmão Auro forcejar um pouquinho falando. Não preste atenção no Auro, preste atenção e fica aí, ó, firme, não é soldado. Então, durante a nossa caminhada, irmãos, nós estamos à presença do Senhor, só que às vezes não é fácil. As batalhas vêm, as dificuldades vêm, financeira, as dificuldades às vezes familiar, que nós não sabemos e nós não conseguimos sozinhos administrar. Mas o que acontece, irmãos, quando nós estamos como corpo, por isso que a igreja somos membros uns dos outros, né? A Bíblia vai dizer, aonde o cabeça é Cristo. Se a irmã Lorena pode ser nessa noite o dedinho, né, mãe? Pode ser o dedinho aqui, ó, o pequenininho, irmã Lorena. Mas eu estou diminuindo a irmã Lorena porque ela é o minguim da minha mão direita? Não, o seu agenor, ele pode ser o polegar. E assim o corpo vai se formando. O irmão Paulo pode ser o braço. A irmã Josi pode ser a perna. A irmã, como é que é? Margarete pode ser o pé. O irmão Joe pode ser o dedão do meu pé esquerdo. E assim, irmãos, quando nós estamos estabelecidos no Senhor, o corpo ele começa a caminhar. Mas o corpo ele não pode
segura a espada do mesmo jeito. Passou 3 anos a caminhada do irmão Áureo, e ele passou por provas financeiras, ele passou por dificuldades no seu casamento. O irmão Áureo, tudo ele quer enfrentar sozinho. Ele não fala com o pastor dele, ele não compartilha com os irmãos da intercessão, da oração, pedindo ajuda, não joga lá no grupo um zap dizendo eu preciso de ajuda porque está dificultoso. Não precisa abrir o texto, mas precisa muitas vezes só uma palavra, porque a igreja, irmãos, em comunhão, o pé, a mão, a cabeça, o olho, a boca, o nariz, se entra num conjunto só para quê? Para interceder pela vida do irmão Áureo. Só que o irmão Áureo é aquela pessoa, aquele cristão que conhece, é cheio do Espírito Santo, roda pé e fala em língua estranha, e é o homem do mistério. Só que nós não sabemos, ninguém sabe, irmã Júlia, o que o Áureo está passando. É um corpo que está separado dos membros, e o que vai acontecer? Vai ficando pesado. Passou 3 anos, o irmão Áureo já está segurando a espada assim, mas ninguém sabe, só Jesus sabe. Eu tenho um Deus que resolve os meus problemas, e a minha oração, Deus está me ouvindo, mas cada vez mais a espada está baixando. Passou mais 3 anos. Está difícil. O irmão Áureo, mas mesmo assim bate no peito com outra mão, bate no peito. Eu sou crente. Eu vou vencer sozinho. E a espada mais um pouquinho baixando. O inimigo já está ganhando o campo na vida do irmão Áureo. Porque nenhum soldado, irmãos, ele vai para a batalha com a espada assim, vai, ó. Aí o que precisa, irmãos? O irmão Áureo foi tocado pelo Espírito Santo e ele precisa de ajuda. Tanta oração, já poderia ter evitado as dificuldades, já poderia ter evitado, quem sabe, o rompimento de casamento, quem sabe, quebrado a firma dele, já poderia, sabe por quê? Através do corpo da igreja. Mas o irmão Áureo me mandou um zap, eu preciso de ajuda. Mas como é que está a tua espada, irmão Áureo? Olha como está a espada do irmão Áureo. Só que daí, eu vou mandar um zap dizendo: ô irmão Diogo, vem aqui me ajudar, pode vir aqui, pode vir aqui. Fica ali, ó. Sim. Meu cobaia. Pode vir aqui. Bom Diogo, pega no braço, irmão Áureo, e levanta um pouquinho mais a espada. Pode ficar desse lado. Aí, só um pouquinho. Tá sozinho agora? Não vai ser mais fácil, irmão Áureo? Ficou mais leve, né? Ficou mais leve. Irmão Ronaldo, vem aqui. Pode vir aqui. Soldado, fica de frente assim. Meu irmão Ronaldo, lá do outro lado. Dá mais uma levantadinha. Meu irmão ora até. Não, vai lá. Meu irmão em Cristo Jesus está aqui para me ajudar. Vem cá, Cristiano. Está ficando mais leve a batalha. Sabe por quê? Ele compartilhou, irmão Wilson. Ele pediu ajuda. Por aqui, irmão Cristiano. Por aqui, ó. Aqui, apoia lá. Aleluia. Vai levantando essa espada aí. Glória a Deus, aleluia. E o inimigo que estava já assim, ó. Eu já ganhei campo, eu destruí a família do irmão Áureo. Eu matei o irmão Áureo espiritualmente. Mas, irmãos, como nós sendo membros um do outro, somos igreja, aqui está a igreja. Aleluia. Aqui está a igreja na presença do Senhor. Que Jesus instituiu aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Vem, Paulo, vem cá. O Paulo, ele sabe, ele vai arranjar espaço aí. Isso aí. Tem mais lugar aqui. Vem, Marco Oliveira, vem cá. Segura mais na mão que tá ficando. Tá ficando fácil. Aleluia. Deus. Aí, irmão Gelor, o inimigo que estava assim, ó. Eu ganhei, irmão Wilson. Acabou tudo agora. A vida ministerial dele acabou. Vou matar, terminei de matar. Aí quando ele olha a igreja se juntando, unida para fazer a vontade do Senhor, acontece isso. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno
não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja somos muitos em um. João capítulo 17, versículo 8 vai dizer assim, ó, a oração de Jesus, dizendo assim, ó, que todos, irmãos, que todos nós sejamos um nele. É isso aqui, a intercessão de um homem que fez a diferença, e ele mostrou para nós, caminhando aqui nessa terra, que é possível vencer as nossas dificuldades quando nós se juntamos às maiores dificuldades que você acha que você não vai conseguir. Nós estamos aqui para te ajudar. Só uma coisa eu te peço, não luta sozinho. Porque quando você vai lutando sozinho, irmão Diogo, o que vai acontecer? O inimigo vai olhando assim, é isso mesmo, eu quero que a igreja se separe, eu quero que a igreja se desune. Mas quando ele olha nessa noite uma palavra dessa no nosso coração, dizendo assim, eu estava ruim, mas nessa noite o Senhor mudou a minha sorte. Eu estava triste, eu pensei que não tinha mais ajuda para a minha vida, e o Senhor está dizendo assim, ó, existe pessoas essa noite que vão levantar a tua vida espiritual. Mas o que ele quer? Ele quer que você morra. Ficou bonito isso aqui, né? Vai dar uma fotinha, não tá gravando ali. Tirou? Ficou bonito, ficou bonito. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Mas ficou mais leve, ó? Ficou? Ficou leve. Ficou leve, irmãos. Porque é assim que Jesus quer que nós trabalhemos. É assim que Jesus quer fazer na nossa vida. E eu quero para o texto nesta noite. Lá no livro do Êxodo, você pode agora abrir a sua Bíblia. Capítulo 17. A partir do versículo 8. Você conhece a história de Moisés também? Desde o começo de todas as coisas lá, quando Deus chamou ele, né? Ele era gago, não sabia falar. E para Deus, irmãos, quando o chamado ele bate na nossa porta, não adianta você dizer, não sei falar. Diz, não, vou enviar o teu irmão para te ajudar. E ele estabelece, né, tudo que Deus queria fazer com a vida dele. Mas no meio desta caminhada de Moisés, apareceu muitas dificuldades. Apareceu muitas coisas, onde nós sabemos que o próprio faraó se levantando contra Moisés, né? Não querendo liberar o povo, né? Da escravidão. O inimigo faz isso, irmãos. Ele quer te manter escravo dele. E Deus querendo trazer aquele povo à liberdade, e eles tinham um planejamento, né? De chegar à terra prometida. E nós como igreja temos um planejamento também de chegar, né? Aonde Jesus nos prometeu a eternidade, a salvação da nossa alma. E assim foi com a vida de Moisés. E no meio dessa caminhada, Moisés experimentou muitos milagres de Deus. Imagina, irmãos, Deus falar com ele, né? Através de uma sarça pegando fogo. E dizer para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que agora você está, Moisés, é santo. E a Bíblia vai dizer que aquela sarça não se consumia. Então foi o chamado de Deus através da vida de Moisés. Eu amo a história do Pentateuco, irmãos, onde vai relatando, né, todas as coisas, os primeiros 5 livros da Bíblia, onde Deus vai estabelecendo, né, o chamado, tirando aquele povo, né, da mão do inimigo. Só como eu falei, nós temos um adversário que ele luta para te derrotar. Ele luta para te matar, ele luta para te destruir.
E Moisés, ele experimenta muitas coisas, ele experimenta aquele povo murmurador, que só reclamava, Deus enviando maná do céu, irmãos. Imagina chover, né? Maná, chover pão para alimentar aquele povo. Olha o milagre de Deus. E hoje nós olhamos, irmãos, Deus quer que nós dependemos dele. Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Porque quando o povo de Deus deu uma ordem para aquele povo, não era para guardar o maná, era para se alimentar conforme a porção dava. Deus dava cada dia para aquele povo. Nós estamos falando de deserto, não há possibilidade nenhuma, irmãos. Aos nossos olhos é areia, calor e frio à noite. Mas Deus, irmãos, quando Ele dá uma palavra, Ele sustenta a sua palavra, amém? Amém. Quando Deus Ele dá uma palavra para você, Ele sustenta essa palavra na sua vida. Mas você tem que ficar com a sua espada firme. Tem que ficar com a sua espada, né, levantada. E como soldado, Deus Ele vai estabelecendo, Ele vai levantando a sua vida. Imagina de você chegar no deserto, o povo começa uma multidão reclamando, Moisés, eles vão morrer de sede. E Deus dá uma ordem para tocar naquela pedra e a água verte de uma pedra. Olha a confiança, irmãos. Parece que nós passamos muito assim correndo, né? Mas imagina você ali fora, pegar e encostar numa pedra e dentro daquela pedra começar a jorrar água para milhões de pessoas. Imagina a maravilha, irmãos, aos olhos de Moisés. Deus dizendo assim, Moisés, eu te dei uma palavra e eu estou sustentando essa palavra no deserto contigo. No deserto vai ter pessoas que vão reclamar, irmão. No deserto vai ter pessoas que vão murmurar. No deserto vai ter pessoas que vão ficar prostradas, porque o faraó, o inimigo, ele quer que você fique prostrado na situação que você está. E assim Moisés vai experimentando os milagres de Deus. Quando o povo, irmãos, quando ele entra na nuvem, né, e fica 40 dias e 40 noites que ele desce, né, com os mandamentos, irmãos, a Bíblia diz que o povo ficou com medo dos trovões. Disseram, Moisés, vai você que nós vamos ficar aqui no pé do monte. E o homem falando com Deus 40 dias e 40 noites. Você quer chegar nessa estatura, de buscar a Deus intensamente na sua vida? E quanto mais você buscar Deus, mais você vai ser cheio de Deus. E quando Moisés chega nesse capítulo 17, o inimigo ele se lança, irmãos, de várias formas ele se lançou. Com guerras, com batalhas. Imagina, o adversário vinha contra o povo de Deus, irmãos, para quê? Para destruir o povo de Deus. E às vezes, irmãos, nós temos que se lembrar na nossa vida que nós temos que ter uma cobertura espiritual. Você sabia? Que você tem que andar sobre uma cobertura espiritual. Esse povo estava sob uma cobertura de quem? De Moisés. A ordem foi para Moisés retirar aquele povo e ele estava sobre essa responsabilidade. Porque quando você anda sob uma cobertura espiritual, irmãos, você vai com a bênção de Deus, você sabia? Eu li um testemunho esses dias atrás de uma pessoa, irmãos, totalmente que estava na mão do inimigo. Me chamou minha atenção. E uma criancinha, mais ou menos, o que tinha a idade da filha da Elisa ali. E a criancinha convidou essa pessoa que usava droga, estava na prostituição. E Moisés estava totalmente perdida no mundo. Uma pessoa adulta, já tinha se separado. O inimigo lançou sobre a vida dela câncer. Então ela estava totalmente destruída. E ela recebeu um convite através dessa menininha. E essa menininha disse: sexta-feira vai ter um culto lá na minha igreja e eu estou te convidando para ir no culto da minha igreja. E ela, a pessoa disse: mas eu só vou no seu culto se você ir no meu culto. Mas onde é a sua igreja? Ah, eu sou da Umbanda e eu estou
convidando você, eu vou no teu culto, mas eu quero lá que você vai no meu também. E ela disse, Diogo, assim, mas antes de confirmar a minha ida no teu culto, que era lá no lugar do aniversário, na terreira, o que aconteceu? Ela disse, eu vou pedir, irmão Josi, para o meu pastor autorização se ele me deixe ir lá. Sabe por quê? Uma criança, irmão, sabe por quê? Porque ela queria autorização do pastor dela para chegar até o culto lá da terreira, porque ela queria ir sobre uma cobertura espiritual. A importância de nós estarmos sobre a cobertura espiritual dos nossos líderes. E o que aconteceu? Ela chegou até o pastor, tem uma mulher que eu conheci, eu convidei ela para vir no meu culto aqui na igreja, mas ela me convidou também para ir na igreja dela, que ela não sabia muito bem como falar, mas como eu estou explicando, era uma terreira, era uma casa de umbanda. E o pastor disse para ela, vai lá que eu vou estar orando por você. Aleluia. E a menininha chegou até ela e disse, eu vou no teu culto. Meu pastor me liberou, eu vou lá. Aí marcaram o dia, foram lá, só sei que entraram dentro daquele terreno, mas não aconteceu nada enquanto a menina estava lá dentro. Aleluia. Invocaram o Satã lá, fizeram um monte de coisa, não aconteceu nada. Sabe por quê, irmãos? Porque existia uma intercessão por ela. Existia uma cobertura espiritual por ela, ela não foi desprotegida naquele lugar. E por isso, irmãos, que o inimigo ele não tem poder quando você anda sobre a cobertura espiritual. A primeira cobertura nós sabemos que é o nosso Deus, é Jesus Cristo, mas a cobertura espiritual da sua liderança. E não aconteceu nada, irmãos. O inimigo não se manifestou, não falou, ficou de boca fechada. Só sei que a líder lá daquele lugar disse, quem trouxe essa menina para cá? Daí a mesma mulher disse, fui eu. Eu disse, então tem que tirar ela daqui de dentro que não vai acontecer nada. O que está nela é muito maior do que está aqui em nós. Não aconteceu nada, irmãos. Aí a menina saiu toda alegre. Pastor, eu fui lá, não aconteceu nada. Jesus bloqueou os demônios. Jesus fez uma obra tremenda. Agora ela vai vir na nossa igreja. E o pastor disse para ela, deixa ela vir que está tudo preparado. Deixa ela vir, irmãos. Eu quero dizer para você, nessa noite está tudo preparado já para a tua vida. E é Ele que está preparando. E ela foi, irmãos, aceitou Jesus, reconheceu o Senhor, disse que nunca mais queria ir naquele lugar, reconheceu o Senhor. Sabe por que eu quero dizer isso para nós essa noite, irmãos? Cobertura espiritual. Quando ela estava lá, o pastor dela estava orando por ela. O líder dela estava intercedendo por ela. Quem sabe o pastor disse, não, sexta-feira a menina tal vai estar em tal lugar, vamos reunir a igreja, irmão, como nós fizemos aqui, nós vamos fazer uma intercessão pela vida dela. E é assim que nós vencemos. Por isso que Jesus disse, eu quero que todos que nós que estamos aqui nessa noite sejamos um mesmo, para se estabelecer a vontade de Deus, irmãos. Porque nós vamos obedecer só a Ele e a sua palavra. Voltando aqui, amém? Vamos ler a partir do versículo 8, 17 de Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué. Quem é que disse aqui, irmãos? Moisés, né? Ele disse a quem? A Josué. O que disse Moisés a Josué? Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Uma ordem do líder, cobertura espiritual, dizendo assim, Paulo, escolhe homens para sair a peleja. Escolhe soldados preparados para sair a peleja, porque o adversário, isso aqui era o adversário, os amalequitas iam se lançar em guerra contra o povo de Deus.
Como eu disse para você, no deserto Moisés enfrentou muitas dificuldades, principalmente o inimigo se levantando contra o povo de Deus. E Deus estabelece uma ideia ao líder, dizendo assim: escolhe homens para sair a peleja contra Amaleque. E o mais importante aqui, irmãos, que vai ao cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus que era o cajado, né? O que Moisés abriu o mar vermelho lá? O que foi? O cajado, né? Deus disse: toca com o teu cajado com a vara no mar. O que aconteceu, irmãos? O mar se abriu. Então mesmo o cajado aqui não sai da mão de Moisés. Porque aqui, irmãos, Deus estava estabelecendo sobre a liderança de Moisés que Josué ele ia entrar na batalha. Ele deu uma ordem. Não foi Moisés que entrou na batalha, mas Josué entrou na batalha contra Amaleque. O 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. Ele foi sozinho, ó. Quantos estavam lá? Josué, Moisés, Arão e Hur. 4. Deus dá uma estratégia contra um exército. O versículo 11 diz assim: quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Olha o mistério aqui. Quando você faz assim com as suas mãos, você está o quê? Recebendo algo do Senhor. Quando você levanta as suas mãos, é um sinal dizendo: Deus, eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida nesta noite. A nossa vida é espiritual, irmãos. Às vezes nós passamos anos na igreja, o pastor diz assim para você no culto: levante as suas mãos, você fica com as suas mãos abaixadas. Aqui a ordem foi de Moisés para quê? Para Josué pelejar no campo, irmãos, enquanto Moisés, Arão e Hur estavam no alto, no pináculo do monte, e a vara também. E o que vai acontecer quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos assim: Senhor, eu estou pronto para receber a bênção do Senhor. Por isso que, irmãos, essa ilustração aqui nesta noite, o soldado ele não pode estar com as suas mãos abaixadas. Ele tem que estar com as suas mãos erguidas para enfrentar as guerras espirituais que nós vamos enfrentar. O soldado, quando ele baixa a guarda, ele está dizendo assim: eu já fui derrotado, eu já fui destruído, mas Deus nessa noite está dizendo para nós: ergue a tua espada para sair a guerra de novo. Ergue a tua espada para sair a peleja de novo, porque Deus é fiel, irmãos. O mistério aqui era não abaixar as mãos. Porque, irmãos, quando nós estamos bem espiritualmente, quando a nossa vida está bem espiritualmente, o que vai acontecer? Você glorifica, você dá aleluia, você busca o Senhor. Mas e quando as guerras elas se proporcionam contra nós? Às vezes, irmãos, nós temos que agir na mesma intensidade quando isso está acontecendo na nossa vida. Porque nós temos uma cobertura espiritual, você não está desprotegido. A importância da intercessão sobre a tua vida espiritual. Hoje nós vivemos uma geração de crentes, irmãos, que tudo eles tomam decisões por si próprios. Imagina se Josué dissesse assim: não, vocês não vão para o monte, vão para o campo para batalhar comigo. Mas, irmãos, a estratégia, para quem que Deus deu para Moisés, porque a responsabilidade era dele. E quando Deus dá uma responsabilidade para nós,
Imagina Arão e Hur dizendo assim: nós vamos. Mas Moisés está falando para nós três subir, não é para ir para a batalha, porque Deus, Ele vai pelejar por nós. Aleluia, Jesus. Mas irmãos, nós temos que obedecer ao Senhor, os seus mandamentos e a sua palavra, a sua direção. Por isso que a Bíblia vai dizer: lâmpada para os nossos pés e a palavra de Deus e luz, irmãos. O que é isso? A palavra de Deus vai clarear o nosso caminho, para nós não cair no buraco. Então, quando Moisés ele levantava suas mãos, irmãos, imagina. Lá embaixo a peleja, a espada, a guerra era assim naquela época. Imagina Moisés olhando Arão e Hur, irmão, era bem alto, né? Eles pelejando lá embaixo contra Amaleque. Alguns do povo de Israel, do povo de Deus morrendo. E Moisés baixando as suas mãos. E ia morrendo mais gente. E morrendo mais gente, e morrendo mais gente. E Arão e Hur tiveram uma estratégia. Levantaram as mãos de Moisés. E o povo de Deus começou a prevalecer. Glória a Deus. Por isso que a ilustração, quando nós ajudamos o nosso irmão, irmãos, nós vencemos junto. Só porque a Bíblia vai dizer no 12: quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou nela. Moisés cansou mais. Às vezes não é assim com nós, irmão, nós estamos cansados. Você está cansado do dia a dia, do seu trabalho, às vezes as dificuldades. Primeira coisa que você quer fazer é sentar. Primeira coisa que você quer fazer é entregar os pontos. E Deus está dizendo assim: não entrega os pontos. Você quer desistir da batalha. Já aconteceu comigo, irmãos, e todos nós somos seres humanos. Às vezes as batalhas são ferrenhas, mas eu quero dizer para você: existem pessoas para ajudar a segurar a sua espada. Existem irmãos fiéis, irmãos, que Deus levantou aqui nessa igreja para te ajudar. Aleluia. Imagina, eles estavam com um cajado, né? Uma vara. E o povo lá embaixo batalhando, perdendo a guerra. Arão e Hur prestaram atenção. Quem era Moisés que estava do lado dele? Quem era Moisés? Era o homem que Deus escolheu para esta obra. Eles tinham que tomar uma posição, irmão Paulo. Às vezes as pessoas estão morrendo, mas nós temos que tomar uma posição. Às vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado e nós estamos olhando só para o nosso inimigo. Porque Moisés já estava com as suas mãos baixadas. E Arão e Hur perceberam que quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, a guerra estava sendo ganha. E o que aconteceu? Sentaram o homem numa pedra. Senta aí, Moisés. Vem aqui, Paulo. Vem aqui, Aldo, de novo. Moisés está sentado, com a sua vara baixa também, porque não pensa que ele segurou a vara assim. O povo perdendo lá embaixo, o Arão e o Hur olhando para Moisés: isso que nós vamos fazer, vamos tomar uma posição, vamos ajudar o nosso líder, vamos ajudar o homem que Deus chamou para nos livrar. Moisés está sentado, Moisés segura aquela vara assim. O Arão e o Hur pegam dos lados e levantam Moisés. Quando eles percebem, irmão Michael, lá embaixo, muda a situação. Aleluia. E o que acontece, irmãos? A Bíblia não está escrito ali, mas mais de 12 horas essa peleja teve duração. Mais de 12 horas Josué estava lá embaixo pelejando com os homens que Deus mandou ele escolher. E o Arão e o Hur aqui segurando nas mãos de Moisés, dizendo assim: Moisés, você não pode baixar a guarda e nós estamos aqui para te ajudar. Aleluia.
Sabe por quê, irmãos? Por isso que nós somos igreja. Deus está falando muito no nosso coração nessa noite sobre união, sobre nós lutarmos juntos, sobre nós cada dia mais lutar as nossas guerras juntos. Glória a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que daí nós somos mais que vencedores. Como nós vamos se tornar vencedores se nós deixamos o orgulho entrar dentro do nosso coração? O orgulho, o que é? É coisa do inimigo, irmãos. O inimigo vai dizer assim: Paulo, não peça ajuda. Sabe por quê? Porque você não precisa. Como você não precisa, nós precisamos um dos outros, irmãos, para erguer os nossos braços juntos, para nós vencermos a guerra lá embaixo. Poderíamos dizer aqui nessa noite também, Josué estava ali numa intercessão, né? Moisés estava numa intercessão, com as suas mãos levantadas para quê? Para a guerra ser vencida. Mas o inimigo quer que você se esconda. O inimigo quer, Paulo, que nós viemos cada dia mais entrar para dentro da caverna e morrer. E você vai olhar ali que eles vencem, Joe, essa batalha. E sabe o que eles fazem? Nenhum deles bate no peito. Não, foi por causa dele aqui, o Arão, o Ur, foi por causa dele, foi por causa do Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés vai pegar, irmãos, uma vara e vai fincar naquele monte, vai dizer: o Senhor pelejou por nós, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sempre vai, irmãos, estabelecer, os filhos de Jesus sempre vão estabelecer a vitória e dar a vitória a um nome só. Glória a Deus. Para que ninguém se glorie. Obrigado. Para que ninguém se glorie. Então a importância, irmãos, de você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Às vezes o inimigo, ele sopra, ele é rápido, irmãos. Ele coloca nos ouvidos dizendo assim: não precisa pedir ajuda. Mas eu não tenho intimidade com meu irmão, eu não tenho intimidade com a minha irmã, eu não busco ajuda. Existem pessoas, irmãos, nesta noite aqui dentro, que estão sendo restauradas porque pediram ajuda. Aleluia. Foram à busca de socorro. E nenhum de nós vai dizer assim: mas nós fomos socorrer o irmão Paulo lá, ó, e isso aqui, o outro, ele estava dessa forma. Não, nós dizer assim: Senhor, nós fincamos a nossa bandeira lá na casa do irmão Paulo e nós descemos junto. E assim, às vezes as pessoas estão sofrendo porque elas querem ficar sozinhas. Não se vence nada sozinho. Existem algumas coisas que você vai enfrentar no seu ministério, que Deus vai te conduzir passo a passo para te ensinar. Mas existem as outras coisas que Deus quer que você faça entre irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus é maravilhoso. Quando eu gosto bastante do livro de Neemias, quando Neemias recebeu do Senhor o chamado, né? O irmão dele vai dizer para ele que a cidade foi destruída. Neemias, ele separa homens para trabalhar naquela obra. E quando nós falamos de obra, é igreja. E hoje, lembra-nos, Neemias, ele vai separar os grupos de pessoas para trabalhar. E Deus vai dizer para Neemias, dizendo assim, no capítulo 4: então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa. Você crê? A obra é grande e extensa. Tem muita coisa para fazer. Neemias recebeu isso do Senhor e ele vai dizer para o povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro.
Primeira coisa que Neemias recebe de Deus para passar para aquele povo: não tem como completar uma obra separado um do outro. A obra é grande e extensa. Nós precisamos se juntar mais perto um do outro. E é sempre assim, Deus. Deus quer que nós estejamos perto um do outro. Nós não podemos reconstruir este muro que o inimigo destruiu. Então, quando nós ouvimos a trombeta, quando nós ouvimos os pífaros, quando nós ouvirmos o chamado de Neemias, nós temos que se lembrar: um está muito longe do outro, um está 40, 50 metros, 100 metros, está muito longe, vamos se ajuntar. Nem que demore mais dias, irmão Ronaldo, mas o muro vai ser reconstruído. Mas não tem reconstrução de muro estando separado. E é isso que o inimigo faz. Que nós trabalhamos separados. Que você entra na sua casa e manifesta lá o espírito de rebeldia, dizendo assim: eu faço, eu tenho, eu sou, eu faço o que eu posso fazer. Você não consegue, irmãos, dar um passo separado. Nós temos que estar mais perto um do outro. E assim Deus vai se manifestar na nossa vida. A intercessão do nosso Jesus, para que todos sejam assim, Pai, como eu sou contigo. Olha que tremendo. Então não fica muito tempo separado. Não fica muito tempo distante. Busca ajuda. Pede ajuda. Tem pessoas para levantar os seus braços aqui, para te ajudar. Não é só na hora da celebração, é na hora do choro também. Porque nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Amém? Se colocamos de pé nesta noite. Vamos adorar o Senhor, Marcelo? Aleluia.